Oi, meu nome é Camille. O nosso trabalho é sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, controle da mídia e do discurso. Então, para introduzir esse tópico, eu vou falar um pouquinho sobre o que os pensadores falaram sobre isso. Começando por Sócrates, que era conhecido pelo método da maiêutica, que consistia na busca das verdades e da refutação dos dogmas pré-impostos através do questionamento e da aceitação da própria ignorância. Então, pelo fato de que ele questionava tudo, por essa percepção muito grande da liberdade de expressão, ele foi acusado de corromper a juventude ateniense. E aí, quando ele foi submetido a julgamento, ele disse a frase que tá aí na tela: "Outra coisa não faço senão andar por aí persuadindo os moços e velhos a não cuidar tão aferradamente das riquezas. Por tudo isso, atenienses, quer me dispenseis, quer não hei de fazer outra coisa, ainda que tenha de morrer muitas vezes." Então ele realmente foi condenado a beber cicuta, que é um tipo de veneno, e ele morreu. Então ele preferiu a morte à negação da liberdade intelectual, mostrando que a liberdade de expressão pode sim desafiar autoridades e valores pré-impostos. Então, seguindo aqui na linha dos pensadores, eu trouxe John Stuart Mill, com a frase: "Se toda a humanidade menos um fosse de uma opinião, e apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não estaria mais justificada em silenciar essa pessoa do que ela, se tivesse poder, em silenciar a humanidade." Então ele defende fortemente a liberdade de expressão e ele apoia que as minorias também têm poder de fala. Então uma pessoa não pode ser silenciada por querer tecer comentários ácidos ou rígidos acerca de outra pessoa. Então opiniões impopulares também devem ser ouvidas. Aí no mesmo livro, ele vai introduzir o princípio do dano, que diz que a liberdade individual só pode ser limitada se for para prevenir dano a outros. O único fim em função do qual o poder pode ser corretamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é o de prevenir dano a outros. O seu próprio bem, quer físico, quer moral, não é justificativa suficiente. Agora, falando um pouquinho sobre liberdade de imprensa, eu trouxe o Marx, que via a censura como uma forma de manter as desigualdades sociais vigentes. E então, para ele, a liberdade de imprensa era essencial para o desenvolvimento da consciência de classe. Então, a província exige que as palavras dos estados sejam transformadas numa pública e compreensível voz do país. Ou seja, a função do Estado é refletir a voz da população que o compõe e não silenciar ou sufocar a voz coletiva. A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira condição de sabedoria. Então ele vai enfatizar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como forma de manutenção da sabedoria popular. Agora, a Hannah Arendt, ela vai falar muito sobre liberdade no geral, mas quando a gente afunila isso para liberdade de expressão, a gente chega na relação que ela tem com os regimes totalitários. Então, antes de chegar lá, eu quero falar um pouquinho sobre a universalidade do pensar para Hannah, que é essa atribuição de responsabilidade para todos os indivíduos. Porque se a capacidade de distinguir o certo do errado tiver alguma coisa a ver com a capacidade de pensar, então devemos ser capazes de exigir o seu exercício de toda pessoa sã. Ou seja, não pode a ausência do pensar ser usada como uma forma de clamar uma não responsabilização. E aí, com isso, a gente chega nesse livro dela, que também tá aí na tela, que é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, que vai tratar sobre esse criminoso de guerra, que é o Adolf Eichmann, que ele era incapaz de formular uma frase sem recorrer a clichês. Então, isso levou ele a fazer o mal durante o regime nazista, sem que ele se reconhecesse como responsável, porque ele só estava seguindo ordens. Então, quando a gente pensa na liberdade de expressão relacionada aos regimes totalitários nessa visão da Hannah Arendt, a gente vê que às vezes o que a pessoa diz não é necessariamente o que ela pensa, porque às vezes a capacidade de pensar dela foi tão limitada que ela não consegue se expressar mais por si mesma. E por último, pensando agora de novo sobre a liberdade de imprensa, eu trouxe o Noam Chomsky, que vai criticar esse papel da mídia corporativa em manipular a opinião pública. Então, para ele, esse controle econômico limita a verdadeira liberdade de imprensa. E aí eu trouxe essa frase aqui dele, que tá no livro junto com o Edward Herman, que é: "A mídia de massa serve como um sistema de comunicação de mensagens e símbolos para a população em geral. Ela desempenha um papel crucial na fabricação do consenso, na promoção da conformidade e na marginalização das opiniões divergentes, sempre de acordo com os interesses das elites econômicas políticas."
Bom, a gente vai iniciar no período colonial, quando a Carta Régia de 1747 proibiu a impressão de livros no Brasil, o que deixou o país sem infraestrutura gráfica e com altos índices de analfabetismo. No entanto, com a chegada da família real em 1808, essa dinâmica mudou, porque Dom João revogou a proibição de manufaturas e autorizou a criação do primeiro jornal brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Esse jornal ele ainda sofria algumas ressalvas por parte do governo e da família real, mas em 1821, Dom João também promulgou o Decreto de Liberdade de Imprensa, que suspendeu essa censura. No entanto, as mensagens subversivas ainda eram punidas judicialmente. A Lei de Imprensa Portuguesa, do mesmo ano, regulamentou os abusos, o que gerou o primeiro marco de controle por parte do Estado na imprensa brasileira. Já no período imperial, com a independência, surgiram novos marcos legais. A Constituição de 1824 garantiu a liberdade de imprensa no artigo 179, mas ainda previa punições para os abusos. Cabe lembrar que no período imperial a gente tinha o poder moderador como balizador dos três poderes, o que acarretava ainda num grande controle na mão da família imperial. Já o Código Criminal de 1830 trouxe penalidades específicas para os crimes de imprensa, responsabilizando autores, editores e distribuidores. Mais tarde, decretos como o de 1837 e 1847 reforçaram o controle, estipulando penas para as publicações ofensivas e obrigando o envio de exemplares às bibliotecas públicas, centralizando assim o monitoramento do governo. Esse período mostra um equilíbrio tênue entre avanços e restrições na liberdade de imprensa brasileira, como ao longo de toda a história. Já no Brasil República, agora, com essa proclamação, veio a promessa de maior liberdade de imprensa no país. O Código Penal de 1890 abordou crimes de imprensa como a calúnia e difamação, e a Constituição de 1891 garantiu a liberdade de expressão, mas com ressalvas contra abusos e o anonimato. Cabe lembrar que o anonimato ainda é proibido no Brasil, porque está expresso na Constituição Federal de 88, que é livre a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. No entanto, as medidas repressivas começaram a surgir. Um exemplo foi o Decreto de 1921, que visava combater o anarquismo, restringindo a liberdade de expressão. Em 1823, o Decreto 4743 endureceu ainda mais, ampliando o poder do governo sobre os meios de comunicação. Bom, a gente viu que no final da Primeira República o poder do governo sobre os meios de comunicação já estavam sendo mais endurecidos. No entanto, foi na era Vargas que a gente teve o maior retrocesso. Em 1937, a nova Constituição impôs a censura prévia e ampliou os poderes do Executivo para controlar o teatro, o cinema e a radiodifusão. Cabe lembrar que foi na era Vargas ainda que a gente teve a instituição do DIP, que foi um órgão estatal criado unicamente para controlar os meios de comunicação e demais formas de liberdade de expressão. Apesar do decreto de 1945 que aboliu a censura prévia, o controle sobre a imprensa se manteve forte. Essa fase reflete o uso da regulamentação da mídia como ferramenta de propaganda e repressão. A gente viu que ao longo de toda a história do Brasil, quando um governo queria se manter, ele usava da mídia. E no governo Vargas, isso foi mais acentuado, porque a gente tinha um órgão estatal unicamente para isso. Foi no governo Vargas que surgiu a Hora do Brasil, que visava fazer propaganda do próprio governo em horário nobre. Depois do governo Vargas, um período que a liberdade de imprensa no Brasil mais esteve em xeque foi com o regime militar. Em 1968, o AI-5 suspendeu direitos civis e instituiu a censura prévia à imprensa, reprimindo duramente as manifestações contrárias ao regime. Também a lei de imprensa restringiu críticas ao governo e regulou rigorosamente os meios de comunicação. Já o Decreto-Lei 972 exigiu o diploma de curso superior para jornalistas, aumentando o controle sobre a profissão. Essas medidas demonstram como o governo militar buscou silenciar qualquer oposição e garantir o monopólio da narrativa oficial. Com o fim do AI-5 e a pressão popular marcaram o início da transição democrática. Os movimentos diretas já simbolizaram a luta por liberdade de expressão e direitos civis. A Constituição de 1888 finalmente consagrou a liberdade de expressão como direito fundamental, proibindo a censura e estabelecendo bases sólidas para a democracia brasileira. Agora, contextualizando a temática da liberdade de expressão na Revolução Digital, a gente decidiu trazer o enfoque para o âmbito online e midiático.
Na revolução digital, as redes sociais elas permitiram uma conexão muito maior de pessoas, fazendo com que a informação ela atinja um grande número de espectadores em um curto espaço de tempo. Com o uso desse mecanismo para trocas políticas, muitos autores entendem que a gente está vivendo na era da pós-verdade. A pós-verdade foi o termo considerado como palavra do ano pelo dicionário de Oxford 2016, que eles definiram como circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Acontece que com essa recepção muito maior de informação, as informações vão começar a ser usadas como uma arma política. Leite e Hicks vão dizer que notícias sensacionalistas tendem a gerar uma comoção muito maior do público. Eles dizem que o objetivo é trabalhar com a carga emocional do público através do exagero, do escândalo, da apelação e repetição de imagens na cobertura dos fatos jornalísticos. Dessa forma, as notícias sensacionalistas e a desinformação conseguem ser usados como armas políticas, pois dentro das plataformas existe um financiamento de algoritmos que têm a capacidade de criar bolhas sociais. Depois de incluso numa bolha social, os autores vão entender que o indivíduo ele tem muito mais dificuldade de distinguir a racionalidade da emoção, que seria o motivo que levaria a gente a disseminar notícias falsas com muito mais facilidade. Para finalizar, a gente trouxe uma frase do d'Ancona, onde ele diz que a novidade não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público a isso. O que o autor está tentando dizer com isso é que mentira na política não é novidade e políticos mentindo também não é novidade. A única coisa nova é a acessibilidade do público a como ele vai receber uma informação e o que ele vai fazer a partir dessa informação. Com isso, a gente retoma então a questão que foi proposta na temática do trabalho, que é controle de mídia e do discurso, censura ou necessidade frente às fake news. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre liberdade de expressão e ameaça à democracia e os limites de argumentação desse discurso. Eu vou começar com uma frase dita pelo professor Juarez Freitas, onde ele fala: o ceticismo é tão nocivo como o gosto pelas afirmações peremptórias que tentam desqualificar, estigmatizar e, no limite, banir os que pensam de modo diverso. Isso é, durante a luta contra fake news, surge muita pressão para que se controle o discurso público. Isso pode se traduzir através de políticas de moderação de conteúdo ou até mesmo censura. Acontece que, como o Freitas sugere, ao tentar ser muito rígido, ou seja, duvidar demais ou impor verdades absolutas, acaba que se torna algo ruim, porque isso exclui e radicaliza pessoas que pensam de modo diferente, mas de forma legítima. É por isso que o controle de mídia e discurso deve ser algo equilibrado, para que não se torne uma censura pesada, onde a variedade de opiniões se torna sufocada. Acontece que a gente tem um ciclo muito delicado entre democracia e liberdade de expressão. Isso porque, numa sociedade democrática, geralmente mais espaço para liberdade de expressão, e ter mais liberdade de expressão reforça a democracia. Mas acontece que quando a gente tem uma liberdade de expressão restrita, que permite discurso de ódio, fake news, isso acaba impactando a própria democracia e colocando ela em risco, como aconteceu nas eleições. Para que a gente entenda de uma forma mais concreta o impacto das fake news durante o processo eleitoral, eu trouxe uma pesquisa do Data Senado sobre o panorama político de 2024, que aborda sobre o impacto das fake news e da polarização do processo eleitoral. Bom, essa pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 28 de junho e contou com 20.808 brasileiros de todas as regiões. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais resultados da pesquisa. Sobre a desinformação. 72% dos usuários de redes sociais relatam ter visto notícias suspeitas de serem falsas. 78% consideram muito importante o controle de fake news para uma disputa eleitoral justa. 81% acredita que fake news podem impactar muito o resultado das eleições. Sobre a responsabilidade das plataformas. 80% dos entrevistados defendem que redes sociais devem impedir a disseminação de fake news. Polarização política. 28% se identificam como direita, 15% como de esquerda e 40% não têm alinhamento político definido. Eleitores à esquerda, 95%, são mais favoráveis à responsabilização das redes sociais do que eleitores à direita, 45%. E sobre a confiança na democracia, 66% acreditam que a democracia é a melhor forma de governo, mas 1/3 dos brasileiros estão satisfeitos com a atual democracia. Aqui a gente consegue ver que a maioria dos brasileiros reconhece sim esse impacto e, inclusive, defende um controle da desinformação e também quer cobrar uma responsabilidade das redes sociais. Eu estou usando uma citação agora de System, onde, em síntese, ele diz que a liberdade de expressão é essencial, mas quando ela é usada para disseminar mentiras, fake news, ela acaba afetando as bases democráticas. Outra citação que eu achei pertinente trazer é: nota-se ademais disso que existem múltiplas formas de compreender a verdade, mas deve-se reconhecer, por outro lado, os problemas ocasionados quando a verdade passa a ser pura e simplesmente uma questão de perspectiva. Assim, deve-se reconhecer a legitimidade da verdade racional, lastreada no conhecimento científico, sem, obviamente, negar a existência das então chamadas verdades factuais decorrentes da interpretação dos indivíduos. Isso é, a verdade às vezes se torna uma coisa muito perspectiva, o que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, quando ela se torna apenas uma questão de opinião, acaba se tornando um problema. Isso é, a gente tem que considerar as verdades
racionais, baseados em conhecimento científico, mas sem deixar de valorizar as verdades factuais, que são verdades realizadas por experiências dos próprios indivíduos. Por exemplo, quando falamos de vacina, a verdade científica mostra que as vacinas são sim eficazes e seguras, mas algumas pessoas, com base em suas próprias vivências e verdades factuais, acreditam que as vacinas fazem mal, que não é segura, que tem efeitos colaterais, entre outros casos, o que causa, sim, um problema de saúde pública. Isso também acontece com, por exemplo, mudanças climáticas. Tem pessoas que negam, que acreditam que não está ocorrendo mudanças climáticas, que nessa cidade não mudou nada, então isso não está ocorrendo. Contudo, a gente não pode só acabar considerando só as verdades científicas, porque, por exemplo, em casos de movimentos sociais, muitos movimentos sociais surgem a partir das experiências dos próprios indivíduos. A verdade científica pode até estudar desigualdades sociais, mas apenas a experiência que o próprio indivíduo sente ao ser marginalizado, ao ser reprimido na sociedade, é o que conta para aquele movimento acontecer. Em resumo, mesmo no caso de fake news, não é possível agir rapidamente para eliminá-las ou punir seus criadores por razões constitucionais. Isso porque a liberdade de expressão ela não cobre somente discursos verdadeiros, mas também formas, outros tipos de comunicação variadas. E muitas vezes é muito difícil conseguir falar o que realmente seria o verdadeiro. Bom, vamos agora abordar sobre os aspectos constitucionais e legais a respeito do tema na atualidade. Vamos começar falando então sobre a Constituição Federal de 1988, que garante que as liberdades de expressão e de imprensa são direitos fundamentais. Ao que tange a liberdade de expressão, é garantido o direito de manifestação de pensamento, expressão de opiniões e liberdade artística, científica ou de comunicação. Se tratando de liberdade de imprensa, é direito que as pessoas possam criar e ter acesso a fontes de informação, como livros, notícias ou jornais. Ambas as liberdades são limitadas, não podendo violar outras leis, como o de calúnia, difamação, racismo ou homofobia. Vamos analisar então alguns artigos da Constituição, como o artigo 5º, que define que todos são iguais perante a lei. O que mais nos importa são alguns incisos, como a garantia do livre manifestação de pensamento, do direito de resposta e de indenização por algum dano moral ou à imagem, a definição de intimidade, honra, imagem e vida privada como sendo invioláveis, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e a garantia do direito ao acesso à informação. Já o artigo 220 garante que qualquer forma de manifestação e expressão não sofrerá restrições. Analisando a fundo seus parágrafos, podemos dizer que nenhuma lei conterá dispositivos de embaraço à plena liberdade de informação, são vedadas qualquer censura de natureza política, artística ou ideológica, produtos que possuam algum malefício em seu uso conterão advertências e também que os meios de comunicação não devem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Já o Marco Civil da Internet é uma legislação que estabelece certas garantias, direitos e deveres em relação ao uso da internet. Define algumas diretrizes para a atuação de cada ente da federação e tem por objetivo promover um ambiente digital mais justo e democrático, assegurando as liberdades de expressão e privacidade dos usuários. Nesse sentido, o Marco Civil da Internet assegura a liberdade de expressão no ambiente digital, define o acesso à internet como essencial para o exercício da cidadania, garante o direito à liberdade e privacidade como sendo condição básica para o pleno exercício dos direitos à internet, define o provedor como sendo responsável civilmente caso não tome providências para retirar conteúdos infringentes, somente mediante ordem judicial. Entretanto, de forma geral, os provedores não são responsabilizados por conteúdos postados por terceiros. Vamos tratar também sobre o Projeto de Lei 2630, conhecido como PL das Fake News. Nele é definido algumas regras para aumentar a transparência em redes sociais, como aumentar a responsabilidade dos provedores no combate a informações falsas e prever sanções a descumprimento dessas normas. Nele também é definido alguns conceitos, como desinformação, como sendo conteúdo falso com potencial dano, conta inautêntica, criada para disseminar informação falsa, disseminadores artificiais, que são robôs, programas que simulam a atividade humana, e conteúdo patrocinado. O projeto, nesse sentido, sugere algumas boas práticas, como verificadores de fatos, rotulagem de conteúdo falso,
ou retirada de postagens. As plataformas que não cumprirem essas responsabilidades estariam sujeitas, então, a algumas sanções, como multas, suspensão ou proibição do exercício no país. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre as decisões do STJ e do STF acerca do tema liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A primeira é uma decisão do STJ do Distrito Federal sobre um recurso especial que foi interposto pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes contra o jornalista Paulo Henrique dos Santos Amorim. Aqui no primeiro slide eu coloco o texto, a publicação do jornalista, mas eu vou ler para vocês alguns trechos que eu grifei e achei mais interessantes. O jornalista coloca, então, imagine se movimentos populares se concentrassem em Gilmar PSDB MT Mendes. As maiores perdas e desastres têm tido causa em suas decisões, anulando Gilmar Mendes, o golpe dura menos. Com isso, então, o ministro, ele alegou que o jornalista Paulo Henrique extrapolou os limites da liberdade de imprensa e de expressão, configurando ato ilícito e ensejador dos danos morais indenizáveis. O ministro, ele entrou com uma ação para ser retirada a publicação e para ele ser indenizado, porém, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, alegando a questão da liberdade de imprensa e de expressão do jornalista. Ele interpôs, então, um recurso de apelação à Corte de Origem, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e por unanimidade de votos dos integrantes, a sexta turma civil negou o provimento, alegando que a liberdade de expressão possui relevante papel na democracia, defendendo preponderar sobre o direito de imagem e de honra, quando verificado o ânimos narrandi da reportagem em ausência de excessos. Ânimos narrandi, que seria, então, no direito penal, narrar fatos ou criticar alguém sem objetivo de macular a sua honra, é uma conduta típica, ou seja, não configura crime contra a honra. Com isso, então, no seu voto, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva coloca aqui: os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absolutos, encontrando limites em outros direitos. Não se deve confundir, por consequência, liberdade de imprensa ou de expressão com irresponsabilidade de afirmação. Além disso, ele coloca uma citação do ministro Dias Toffoli, que eu achei bem interessante, onde o ministro diz que as pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções, todavia essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites. Com isso, então, para finalizar essa decisão, no acórdão que saiu no mês passado, dia 15 de outubro de 2024, foi dito que acordam os ministros da terceira turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do senhor ministro relator. Eu vou falar agora sobre uma decisão do STF, que é um referendo na medida cautelar na reclamação 59.847 do Rio de Janeiro, onde as partes são como reclamante a Globo, como reclamada a juíza de direito da segunda vara criminal, como beneficiário Jair Souza Santos Júnior, e o relator é o ministro Gilmar Mendes. Essa decisão ela tem como um triste plano de fundo o assassinato do menino Henri Borel Medeiros, onde os réus desse crime são sua mãe e seu padrasto, que é o Jairo. Então, o Jairo, tomando conhecimento que seria veiculado no programa televisivo Linha Direta uma reportagem sobre o caso, ajuizou uma medida cautelar inominada para proibir a exibição do programa, porque ele alegou que o programa não teria um caráter jornalístico, que os jurados sofreriam uma contaminação cognitiva que prejudicaria sua imparcialidade, porque esse caso iria a júri, porém o programa seria televisionado antes do júri ocorrer. A juíza, então, determinou a não veiculação do programa e disse que a exibição do apontado programa mostra-se precipitada e contrária ao interesse público. Além disso, ela disse que não contribui para o caráter fundamental e indeclinável ao direito de informar e ser informado e que encerra risco de difícil ou até impossível reparação ao direito fundamental do requerente um eventual julgamento parcial. O ministro Gilmar Mendes, no seu voto, diz que a liberdade de expressão enquanto direito fundamental tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Ele diz que não é o Estado que deve estabelecer quais opiniões ou manifestações merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis, e que, em um regime democrático, essa tarefa caberá antes ao público que essas exibições se dirigem, e o Estado deve se abster a condutas que causem embaraços ao livre debate de ideias e ao pluralismo de opiniões, porque são elementos que alicerçam a liberdade de imprensa. Com isso, então, defendendo que o programa poderia sim ser televisionado, e na decisão, a turma, por unanimidade, referendou a liminar concedida e declarou ainda prejudicado o pedido de reconsideração formulado pela defesa do acusado. Agora estarei falando sobre a liberdade de expressão e de imprensa fora do Brasil, então fazendo um direito comparativo. Estaremos falando primeiro sobre os Estados Unidos. A legislação básica nos Estados Unidos vem de sua Constituição. As 10 primeiras emendas constitucionais ficaram conhecidas como Bill of Rights, e a primeira delas diz: o Congresso não editará leis estabelecendo uma religião oficial ou proibindo o livre exercício religioso.
ou cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de peticionar ao governo para a reparação de danos. O contexto de escrita dessa primeira emenda era um país que recém tinha sido independente. Então, eles acharam importante dizer que não deveria existir uma religião nacionalmente estabelecida. Além disso, vale lembrar que a escrita dessa Constituição foi em 1787 e da emenda em 1791. Então, se passaram quase 250 anos sem que houvesse realmente uma mudança nessa legislação. Agora, existem importantes diferenças em como é entendido nos Estados Unidos e no Brasil. Então, fazendo uma comparação, primeiro podemos falar sobre o âmbito de proteção à liberdade de expressão. Enquanto no Brasil, discursos de ódio e apologias ao nazismo e fascismo são proibidas, nos Estados Unidos não existe uma clara proteção à figura da injúria e, normalmente, esses discursos de ódio podem até mesmo terem proteção constitucional. Na atuação do judiciário, o Brasil tende a intervir previamente para impedir manifestações agressivas. Mas nos Estados Unidos, isso sempre acontece a posteriori, ou seja, depois que o ato é realmente ocasionado. Além disso, foi criado um termo chamado actual malice, que serve como requisito para configurar se houve dolo nas agressões contra a honra de outras pessoas e para o pagamento de danos morais. Para explicarmos melhor esse requisito do actual malice, podemos falar sobre as fake news. No Brasil, se uma fake news é disseminada, aquele que o disseminou sempre vai ser considerado culpado. Mas nos Estados Unidos, se essa pessoa que disseminou fake news alegar que ela não sabia que se tratava de uma informação falsa, ela não vai ser condenada, porque não houve esse actual malice. Mas um exemplo em que esse actual malice não foi requisitado para condenar uma pessoa foi de um apresentador de TV que em um programa falou que um atentado a uma escola pública nos Estados Unidos foi apenas uma armação do governo para que as pessoas comprassem menos armas. Seguindo nesse ponto, outra diferença muito importante seria na condenação por danos morais. Enquanto no Brasil elas geralmente são mais brandas, nos Estados Unidos elas tendem a ser bem maiores. Neste mesmo caso do apresentador de TV, ele foi condenado a pagar mais de $1 bilhão por conta dos danos que ele causou. Utilizando alguns casos de exemplificação, nós podemos falar sobre um dos mais importantes, que seria o do New York Times contra Sullivan. Nele, o Times tinha publicado um anúncio pedindo doações em favor de Martin Luther King Jr. Mas um chefe de polícia, ao ver críticas feitas por seus subordinados, considerou que elas refletiam sobre si e processou o Times por difamação. Em primeira instância, o Times foi condenado a pagar $500 mil para o chefe de polícia. Mas, quando o Times recorreu, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que, como o nome do chefe de polícia não foi mencionado e não houve uma real intenção do Times prejudicar esse chefe de polícia, essa condenação não poderia acontecer. E foi aí que o conceito de actual malice foi criado. Outro caso que nós podemos utilizar de exemplificação seria o que ficou conhecido como o caso dos documentos do Pentágono. Nele, um funcionário do Pentágono vazou documentos confidenciais sobre atividades que os Estados Unidos faziam no Vietnã. O presidente da época, Richard Nixon, tentou impedir que o New York Times e o Washington Post postassem sobre esses documentos, alegando que seria uma questão de segurança nacional. Mas a Suprema Corte entendeu que um termo tão vago como segurança nacional não poderia ser utilizado para revogar uma lei fundamental como a primeira emenda dos Estados Unidos. Esse caso foi muito importante porque considerou que até mesmo o interesse do Estado não era maior que o da liberdade de imprensa. E podemos utilizar até de uma citação do juiz da Suprema Corte, juiz Black, que falou que a liberdade de imprensa serve aos governados e não aos governantes, e somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor os atos equivocados dos membros do Estado. Passando para outro país, na Alemanha podemos ver que o pensamento é bem diferente. A sua lei básica fica na lei fundamental, que é como é conhecida a sua Constituição. Nela diz, entre outras coisas, que não será exercida censura e que todos têm o direito de expressar e divulgar livremente o seu pensamento. Mas ela já impõe limites e diz que esses direitos têm por limites as disposições das leis gerais, os regulamentos legais para a proteção da juventude e o direito da honra pessoal.
Então já podemos ver uma grande diferença entre a legislação da Constituição dos Estados Unidos e da Alemanha, porque a Alemanha já impõe limites muito maiores à liberdade de expressão. Mas a legislação alemã não para por aí, e no seu Código Penal Federal, artigo 130, parágrafo 1º, ela diz que aqueles que disseminarem ódio ou violarem a dignidade humana poderão ser condenados de 3 meses a 5 anos de prisão. Em seu parágrafo 2º, diz que aqueles que disseminarem conteúdo de ódio poderão ser condenados até 3 anos de prisão ou multa. E no parágrafo 3º, que aqueles que negarem a existência do nazismo ou aprová-lo poderão ser presos por até 5 anos ou serem multados. Fica entendido, então, que a Alemanha não vê a liberdade de expressão como um direito que se sobrepõe aos outros direitos, e, diferente dos Estados Unidos, ela já impõe limites a essa liberdade. Além disso, ela tende a atuar previamente para tentar impedir esses atos que violem a dignidade humana, e todo esse entendimento que a Alemanha tem surge por conta do passado recente do nazismo e é o medo que esses atos que violem a dignidade humana voltem a acontecer no país. Para finalizar nosso trabalho, convidamos você para o seguinte questionamento: como você acha que deveria ser a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil? Ela deveria possuir limites? Se sim, quais limites?